essa revelação da seção 113, versículo 6, que diz o seguinte: Eis que assim diz o Senhor é um descendente de Jessé, assim como de José, a quem por direito pertencem ao sacerdócio e as chaves do reino, posto por estandarte para a coligação de meu povo nos últimos dias. Deve ter sido uma fonte de grande consolo para Joseph Smith, particularmente na época e nas circunstâncias que a suscitaram. Tanto a vara quanto a raiz na profecia de Isaías referem-se ao profeta. Presumimos que tanto a modéstia inata quanto as implicações sagradas desta profecia impediram qualquer expressão mais direta de Joseph do que aquela contida na revelação. Por revelação, os santos já haviam sido informados de que Joseph Smith tinha direito ao sacerdócio através da linhagem de seus pais, seção 86, versículos 8 a 10. Que ele possuía as chaves do reino também era do conhecimento deles. Doutrina e Convênios, seção 27, 13, seção 35, 17 e 18, seção 65, versículo 2, seção 81, versículo 2, seção 90, versículo 3 e 112, versículo 32. Que ele possuía essas chaves por direito, ou seja, por primogenitura, foi afirmado na bênção patriarcal que lhe foi dada por seu pai. E essa bênção patriarcal de Joseph Smith diz o seguinte: Uma obra maravilhosa e um assombro o Senhor realizou por tua mão. Sim, aquilo que preparará o caminho para que os remanescentes de seu povo entrem entre os gentios com sua plenitude, à medida que as tribos de Israel forem restauradas. Eu te abençoo com as bênçãos de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e, sim, com as bênçãos de teu pai José, filho de Jacó. Eis que ele cuidou de sua posteridade nos últimos dias, quando eles seriam dispersos e expulsos pelos gentios, e chorou diante do Senhor. Ele procurou diligentemente saber de onde viria o filho que traria a palavra do Senhor, pela qual eles poderiam ser iluminados e trazidos de volta ao verdadeiro redil. E seus olhos te contemplaram, meu filho. Seu coração se alegrou e sua alma ficou satisfeita, e ele disse: Assim como minhas bênçãos se estenderão até os limites mais extremos das colinas eternas, assim como a bênção de meu pai prevaleceu sobre as bênçãos de seus progenitores, e assim como meus ramos se estenderão sobre o muro, e minha semente herdará a terra escolhida, onde Sião de Deus se levantará nos últimos dias, dentre minha semente, espalhada com os gentios, surgirá um vidente escolhido, cujas entranhas serão uma fonte de verdade, cujos lombos serão cingidos com o cinto da justiça, cujas mãos serão levantadas com aceitação diante do Deus de Jacó, para desviar sua ira de seu ungido, cujo coração mediará grande sabedoria, cuja inteligência circunscreverá e compreenderá as coisas profundas de Deus, e cuja boca proferirá a lei dos justos, e ele se alimentará da herança de Jacó, seu pai. Tu, Joseph Smith Jr., possuirás as chaves deste ministério, sim, a presidência desta igreja, tanto nesta vida como na eternidade. E estarás no Monte Sião quando as tribos de Jacó vierem gritando do norte, e com teus irmãos, os filhos de Efraim, os coroarás em nome de Jesus Cristo. Essa é a bênção de nosso profeta Joseph Smith. Que os trabalhos de Joseph Smith servem como um estandarte ao qual as nações da terra se reúnem também é uma questão de promessa escriturística, conhecida pelos santos. Sião florescerá, e a glória do Senhor estará sobre ela, e ela será um estandarte para o povo, e virão a ela pessoas de todas as nações que estão debaixo do céu, e chegará o dia em que as nações da terra tremerão por causa dela, e temerão por causa dos seus homens terríveis. Doutrina e Convênios, 64, 41 a 43. As perguntas que Elias Rigby tinha, a partir do versículo 7 ao versículo 10, referem-se ao capítulo 52 de Isaías, e, especificamente, de Sião se vestir com sua fortaleza e tirar as cadeias de seu pescoço. Então, esse comentário
revelado sobre a profecia de Isaías sobre a redenção de Israel nos últimos dias, restaura ao texto antigo a compreensão e a perspectiva sempre perdidas em tempos de apostasia. Primeiro, nós notamos que cabe a Deus chamar aqueles que trabalharão em seu favor. Não há suspeita aqui de que seja prerrogativa do trabalhador contratar a si mesmo. Segundo, notamos a importância do sacerdócio em toda a história da coligação. Israel deve ser coligada sob a direção e pelo poder e autoridade do sacerdócio. Sem sacerdócio, não pode haver coligação. Terceiro, notamos que a coligação de Israel é sempre, em primeiro lugar, um retorno à fé em Cristo. Não pode haver verdadeira redenção de Israel sem o verdadeiro Redentor. E, finalmente, somos lembrados da importância da revelação. Nunca houve um povo que o Senhor reconhecesse como seu e ao qual ele não falasse. A revelação imediata e pessoal é sempre parte da verdadeira religião. As palavras de Isaías foram: sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Isaías 52, 2. A dispersão da antiga Israel foi tanto espiritual quanto temporal. A Assíria foi autorizada a levar Israel ao cativeiro porque eles haviam abandonado o Senhor, seu Deus. Como resultado, ao longo dos séculos, os filhos de Israel foram literalmente dispersos por toda a face da terra e também entre todas as nações. 1 Nefe 22, 3. Devido à iniquidade e à apostasia, eles eram como ramos quebrados do tronco de uma oliveira. Foram expulsos da terra de sua herança na Palestina. Nos últimos dias, Israel deve primeiro retornar ao Senhor espiritualmente antes de ser restaurado às terras de sua herança. As ataduras de seu pescoço ou as cadeias de seu pescoço são as maldições de Deus sobre ela. Quando os habitantes de Israel foram levados cativos e levados para outras terras, faixas de escravidão ou essas cadeias de escravidão foram colocadas sobre eles. Além de prendê-los fisicamente, essas cadeias também simbolizavam a escravidão espiritual e o cativeiro que os aguardavam. O declínio espiritual que começou na Palestina com o abandono do Senhor em adoração a falsos deuses, continuou a se acelerar à medida que os filhos de Israel viviam entre os gentios. Não havia profetas entre eles para receber a palavra do Senhor. Eles perderam sua identidade e herança real como povo do convênio e se tornaram escravos das falsas crenças e preceitos dos homens. Nefe registrou que lhe foram mostradas em visão as nações e os reinos dos gentios. E aconteceu que vi entre as nações dos gentios a formação de uma grande igreja. E o anjo me disse: eis a formação de uma igreja, que é a mais abominável de todas as outras igrejas, que mata os santos de Deus, sim, e os tortura, e os acorrenta, e os subjuga com um jugo de ferro, e os leva ao cativeiro. E aconteceu que vi esta grande e abominável igreja, e vi o diabo, que era o fundador dela. 1 Nefe 13, 3-6. As doutrinas de demônios e homens tornaram-se os credos de Israel. As correntes do inferno os mantinham cativos do conhecimento do verdadeiro Messias e dos convênios que Deus fez com seus pais. Isaías prometeu que as cadeias sobre o pescoço de Sião seriam desfeitas, ou as maldições de Deus removidas, quando o Senhor falasse novamente dos céus aos descendentes da antiga Israel nos últimos dias. A restauração do Evangelho por meio do profeta Joseph Smith cumpre essa promessa. A palavra do Senhor por meio de Isaías, conforme mencionada neste versículo, foi que, quando isso acontecesse, o meu povo conhecerá o meu nome. Portanto, saberão naquele dia que eu sou o que falo. Eis que sou eu. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, do que traz boas novas de bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Os teus atalaias levantarão a voz, cantarão em uníssono, porque verão com os olhos, quando o Senhor restaurar a Sião. Isaías 52, 6-8.
Doutrina e Convênios, seção 114. Essa revelação foi dada a David W. Patton, um dos membros originais do Quórum dos Doze. Por algum tempo antes disso, ele e Thomas B. Marsh foram a influência estabilizadora da igreja no Missouri, onde os três homens que haviam sido chamados para presidir a igreja, David Whitman, William W. Phelps e John Whitman, haviam se distanciado e se estranhado com a igreja. A esses problemas se somava a perseguição dos santos por turbas. Em outubro de 1838, uma turba de cerca de 40 homens fez prisioneiros 3 dos irmãos, ameaçando matá-los e retornar na manhã seguinte para queimar o restante dos santos. Joseph Smith designou David Patton para liderar um grupo de voluntários contra essa turba, na esperança de derrotá-los sem derramamento de sangue e libertar os prisioneiros. Os prisioneiros foram libertos, mas não sem derramamento de sangue. Entre outros, o Elder Patton foi baleado no estômago e morreu naquela noite. Sobre esse destemido servo do Senhor, Joseph Smith disse: o irmão David Patton era um homem muito digno, amado por todos os homens bons que o conheceram. Ele foi um dos 12 apóstolos e morreu como viveu, um homem de Deus e forte na fé de uma ressurreição gloriosa. Em um mundo onde as turbas não terão poder nem lugar, uma de suas últimas palavras para a esposa foi: faça o que fizer, não negue a fé. Versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor: é prudente que meu servo David W. Patton resolva todos os seus negócios logo que possível e disponha de sua mercadoria a fim de realizar uma missão para mim, na próxima primavera, em companhia de outros, sim, 12, incluindo ele próprio, para testificar meu nome e levar alegres novas a todo o mundo. O Quórum dos 12 deveria partir em missão para a Grã-Bretanha na primavera de 1839. Naquela época, David Patton já havia sido morto e Thomas B. Marsh, William E. McLellan, Luke S. Johnson, John F. Boynton e Lyman E. Johnson haviam apostatado e perdido sua condição de membros do Quórum e da Igreja. Os novos membros chamados dos 12 eram John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff e Willard Richards. Doutrina e Convênios 118.6. Orson Hyde foi retirado do quórum em maio de 1839 e restaurado em 27 de junho do mesmo ano. Ele e John E. Page foram redirecionados a Jerusalém para dedicar a terra da Palestina ao retorno dos judeus. William Smith, um dos membros originais do Quórum dos 12, não conseguiu cumprir seu chamado, deixando Brigham Young, Heber C. Kimball, Polly P. Pratt, Orson Pratt, John Taylor, Wilford Woodruff e Willard Richards, que já estava na Inglaterra, para cumprir com esse mandamento. Versículo 2. Pois em verdade assim diz o Senhor: visto que há entre vós alguns que negam meu nome, outros serão postos em seu lugar e receberão seu bispado. Amém. Participar do espírito de apostasia é negar o nome de Cristo. Faz-se referência específica, neste caso, aos homens que perderam o espírito de seu chamado e, portanto, seu lugar como apóstolos ou testemunhas especiais do nome de Cristo. Doutrina e Convênios 107:23. A palavra grega usada aí para bispado é episcope, que significa supervisão ou ofício. Originalmente não era usada em referência a chamados religiosos e pode ser usada adequadamente para descrever qualquer uma de uma variedade de deveres. Pedro se referiu ao lugar de Judas entre os 12 apóstolos como bispado, em Atos 1:20. Aqui é usada em referência ao ofício de apóstolo. E será que nós não negaremos o nome de Cristo? Porque se negarmos, o próprio Senhor diz: outros serão postos em seu lugar. Que nós possamos permanecer, como David Patton falou, firmes na fé, não negando-a, fazendo o que nós fizermos.